Tenha cuidado da doutrina. Nos dias de hoje, chegamos a um ponto no qual a doutrina não é mais um assunto discutido, até mesmo entre muitos dos seguidores professos de Cristo. Os dias em que linhas rígidas e firmes eram traçadas entre as pessoas, com base em suas diferenças doutrinárias, ficaram no passado, foram substituídas por uma ênfase na experiência. Porém, a experiência, a qual não foi dado significado com embasamento na verdade, é a de estrutura mais perigosa. Então deixe-me chamar a sua atenção para a primazia da doutrina e, consequentemente, a tarefa máxima de cuidar dela. Em primeiro lugar, considere a importância da doutrina, ensino, na vida e ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, do seu ensino. Mateus capítulo 7, versículo 28. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Mateus capítulo 16, versículo 12. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Marcos 11, 18, Mateus 22, 23, Marcos capítulo 1, versículo 27, capítulo 4, versículo 2, capítulo 12, versículo 38 e Lucas capítulo 4, versículo 32. O que dizem esses versículos? Nosso amado Senhor não estava tentando instigar as exigências de seu tempo, transformando seus sermões em exposições filosóficas, morais ou estéticas. Muito menos estava limitando sua apresentação da verdade a fim de ir ao encontro das opiniões ou fantasias de seus ouvintes. A verdade permanece a verdade, contanto que seja dita em concordância com aquilo que Deus afirma ser a verdade. Apenas o Onipotente tem autoridade para definir a doutrina, pois ela é originada em sua mente. Assim, quando o Filho de Deus veio à Terra, ele praticou e ensinou a doutrina de seu Pai. O meu ensino, a minha doutrina, não é meu, e sim daquele que me enviou. João capítulo 7, versículo 16. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. João capítulo 12, versículos 49 e 50. Sua missão, amado irmão, é ser um profeta do Senhor Jesus Cristo. Um profeta não cria a sua própria mensagem, e sim comunica fielmente a mensagem que recebeu. E exatamente a mesma doutrina que era tão preciosa ao coração de nosso Senhor, precisa também ser preciosa para nós. Então, cuida da doutrina e seja fiel ao ensinar tudo aquilo que Deus tem nos entregue através de sua palavra. Considere a importância da doutrina para a sua própria vida. A vida é uma peregrinação cheia de acontecimentos. Nela, experimentamos uma interminável sucessão de estações. Meu querido amigo, deixe-me confessar-lhe que eu tenho experimentado uma superabundância de diferentes estados de alma, desde a mais maravilhosa alegria até o mais profundo desespero, do mais ardente entusiasmo ao mais escuro e mórbido passivismo, consequência de uma perda de motivação. Em cada uma das circunstâncias, a doutrina se mostrou uma poderosa defesa. Como eu estimo as palavras do apóstolo! A mim não me desgosta e é segurança para vós outros que eu vos escrevo as mesmas coisas. Filipenses 3:1. É tão necessário que nos mantenhamos na sã doutrina, evitando a cilada de estar sempre procurando as novidades. O apóstolo escreveu sobre como os lobos, até mesmo de dentro da igreja, virão e não pouparão o rebanho.
Deixe-me lembrar de Timóteo, que a forma mais eficiente de manter o rebanho a salvo das astúcias e das artimanhas dos lobos e contra os mais variados ventos de doutrinas mortais é construir uma fortaleza de sã doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. 1 Timóteo 4,16. Você certamente irá entender, amado amigo, que se eu insisto tanto na necessidade de cuidar da doutrina, é porque tantas circunstâncias e adversários tentarão impedi-lo de fazê-lo. Então, deixe-me lembrar-lhe de dois deles, a saber, a influência dos colegas e o relativismo desmedido. Começo falando sobre o último deles, o relativismo. Este vício abominável está sendo considerado uma virtude em nossos dias. Na verdade, ser dogmático hoje é pecado imperdoável. Enquanto estar aberto às novidades é a graça suprema, ainda que ao custo da verdade. Esteja preparado para ouvir todo tipo de afirmações das mais absurdas possíveis, tais como: não faz a menor diferença em que você acredita, contanto que seja sincero. Ou então: nós todos iremos para o mesmo lugar. No fim das contas, apenas seguimos estradas diferentes. Nada poderia estar mais distante da revelação de Deus do que estes clichês insípidos. Um líder cristão sabiamente advertiu: onde as escrituras são ignoradas, Deus é o Deus desconhecido. Atos 17, 23. Você também encontrará algumas pessoas dizendo: não importa no que você acredita, contanto que tenha um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Você certamente concorda comigo que não contestaríamos a necessidade de tal relacionamento com o nosso Senhor. No entanto, a existência deste relacionamento, assim como sua qualidade, depende da doutrina. Um relacionamento baseado em mentira é o mais enganoso possível. Um verdadeiro relacionamento com Jesus deve ser embasado na verdade. Apenas quando conhecemos a verdade, somos libertos. João capítulo 8, versículo 32. Se você olhar ao seu redor, logo reconhecerá que a maior preocupação de nossas igrejas evangélicas contemporâneas são os sentimentos. Esta preocupação se manifesta mais comumente durante as músicas e pregação na igreja, com frequência identificadas erroneamente como louvor e adoração. De forma que após um culto, no qual foram cantados hinos tradicionais, muitas pessoas podem chegar a você e perguntar: por que não há louvor e adoração na sua igreja? Para elas, se não experimentarem fortes sensações de bem-estar, não houve nem louvor e nem adoração, como se a adoração devesse consistir em estimular uns aos outros, ao invés de proclamar as virtudes e obras de Deus. Em segundo lugar, hoje em dia, é comum ver pessoas desejosas de falar da importância da teologia apenas da boca para fora, enquanto os seus púlpitos, em sua maior parte, já sucumbiram ao triunfo do terapêutico. Como um teólogo contemporâneo colocou muito bem: na verdade, meu caro amigo, esteja preparado para enfrentar o fato de que, de muitas formas, a psicologia tem tornado a mente evangélica cativa. Como é importante lembrar-se de que a verdadeira psicologia é a palavra de Deus que nos lava. Você também terá de lidar com os falsos piedosos, que divorciaram a verdadeira espiritualidade da teologia. Teologia é simplesmente aquilo que nós sabemos sobre Deus. Como então alguém pode ter uma espiritualidade autêntica sem o verdadeiro conhecimento de Deus? Se você almeja desenvolver uma profunda espiritualidade no povo a quem está ministrando,
tenha cuidado da doutrina. Deixe-me compartilhar com você alguns pensamentos sobre o segundo obstáculo à sã doutrina, que é a influência dos colegas. O apóstolo Paulo adverte sobre o que espera cada pregador do glorioso Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 a 5. Meu amado irmão, aqueles que são deste mundo não suportarão a sã doutrina. Eles não quererão ouvir quando você pregá-la. Eles dirão que aquela pregação já está ultrapassada e monótona. No mundo dos negócios, quando você tem um produto que ninguém mais quer, é dito que você deve mudá-lo e adaptá-lo ao gosto do consumidor. Mas esta não é a regra do reino. A verdade não é um produto que pode ser adaptado de acordo com as fantasias do consumidor. A palavra de Deus não é um produto desenvolvido através de pesquisa. É a revelação de Deus. Mensageiros não editam ou adaptam uma revelação. Eles a proclamam. Então, o argumento do apóstolo é este. O fato de que as pessoas não querem ouvir a mensagem é um indicador certeiro de que precisam dela. Então, pregue a palavra. Permita-me alertá-lo, com base em minha própria experiência, que tentarão seduzi-lo a adaptar a mensagem do Evangelho, a fim de que mais e mais pessoas sejam atraídas à igreja. Você encontrará no seu próprio coração um desejo sutil de obter o sucesso aos olhos do povo. Além disso, fica tão bem em nossos relatórios mensais um impressionante crescimento numérico. Você também será tentado a espiritualizar sua motivação errada, dizendo que está apenas procurando a melhor forma de promover o reino de Deus. Além disso, não faltarão supostos conselheiros que o convidarão a olhar com que velocidade a igreja do outro lado da rua está crescendo. Porque você não deveria adotar a mesma estratégia? Aqui está a forma de conduzir o ministério de uma maneira que será mais agradável aos anseios da maioria do povo. Não estamos falando de mudar a mensagem, mas apenas de suavizá-la um pouquinho, contando apenas a parte que elas querem ouvir, a fim de ganhá-las para Cristo. Isso não é sutil? Não lhe parece bom? Porém, seguir esses conselhos representa uma negação daquilo que a Bíblia ensina sobre os nossos métodos de evangelismo. Seria adotar o credo sofista homocensura. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. Tenha sempre em mente, caro amigo, que a palavra de Deus, que realiza a obra de Deus, é a palavra de Deus que realiza a obra de Deus. O poder não está no semeador, mas na semente. Olhe para o nosso gracioso Senhor. Ele nunca estava preocupado com números, mas ele estava obcecado pela verdade. Seja seu imitador. Nunca se esqueça de que a igreja não é uma reunião de pessoas que convencemos com argumentos humanos ou atraímos por métodos mundanos. A igreja do Deus vivo é o pilar e a fundação da verdade. Então tenha cuidado da doutrina. Seja cuidadoso no cultivo de sua própria vida espiritual. Entregando-se à oração é o estudo diligente e regular da palavra de Deus. Que as palavras do salmista sejam o testemunho do seu próprio coração. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia.
quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Salmo 119, 97 e 103. Todos os tipos de atividades importantes e urgentes constantemente tentarão competir com estas primeiras tarefas que são suas. Como ministro da palavra, esteja sempre em guarda e prepare-se para uma luta difícil e diária nesta questão. Cultive um companheirismo constante e sistemático com a Bíblia. Refresque a sua mente através de confissões de fé e livros sobre teologia sistemática. Aproveite ao máximo as oportunidades para estar em comunhão com pessoas de pensamentos semelhantes. Ó, meu mais amado jovem cooperador, pregue a palavra. Pregue-a de uma forma sã. Pregue-a de uma forma fiel. Pregue-a de uma forma sistemática. Pregue-a de uma forma expositiva. Pregue-a doutrinariamente. A doutrina elucida o texto e nos guia em sua exposição. Além disso, a doutrina irá ajudá-lo a medir a retidão de suas conclusões exegéticas. Tenha cuidado da doutrina. Vive-a e pregue-a. Amém.